Olá, povo de Axé! Mutumbá para quem é de Mutumbá, Mucuiú para quem é de Mucuiú, Colofé para quem é de Colofé e Abença para quem é de Abença. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a origem da Umbanda, parte 1. Umbanda é uma religião afro-brasileira que sintetiza o culto aos orixás e aos demais elementos das religiões africanas, em especial Yorubá, com indígenas e cristãs, porém sem ser definida por eles. Estruturada como religião no início do século XX em São Gonçalo, Rio de Janeiro, a partir do sincretismo entre candomblé, o catolicismo e o espiritismo que já se vinha operando ao longo do final do século XIX em quase todo o Brasil. É considerada uma religião brasileira por excelência, caracterizada pela síntese entre a tradição dos orixás africanos, os santos católicos e os espíritos tradicionais de origem indígena. O dia 15 de novembro é considerado a data do surgimento da Umbanda como religião organizada, e foi oficializado no Brasil em 18 de maio de 2012 pela Lei 12.644. Em 8 de novembro de 2016, após estudos do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, a Umbanda foi incluída na lista de patrimônios imateriais do Rio de Janeiro por meio de decreto. História: século XVII, Calundu dos escravizados. As primeiras comunidades religiosas afro-brasileiras que se tem documentado surgiram ainda no século XVII. É provável que a mais antiga documentação de práticas rituais africanas no Brasil seja uma pintura de Zacarias Wagner datado, no mais tardar, de 1641. Praticadas pelos escravos, essas comunidades religiosas e suas práticas de culto ficaram conhecidas como Calundu. Os calundus surgiram a partir das chamadas rodas de batuques, onde os escravos dançavam, tocavam atabaques em seus momentos de folga ao redor das senzalas. Eram ostensivamente perseguidos pelas autoridades civis e colonizadores portugueses. Existia no calundu o sincretismo entre as crenças africanas, com pagelança indígena e catolicismo. Um documento da Inquisição Portuguesa de 1646 demonstra a presença de um sacerdote de Angola atuando na capitania da Baía de Todos os Santos, chamado Domingos Umbata, e descreve uma gira de inquice numa sessão de calundu. Com uma tigela grande cheia de água, com muitas folhas e uma cascavel, um dente de onça, viu a testemunha algumas negras que se estavam lavando naquela tigela para abrandar as condições de suas senhoras, e outra noite foi à sua casa, pela meia-noite ver uma grande bula e matinada com muita gente e ele só falava a língua que ele, o denunciante, não entende. Na tigela com água punha também carimã, com a qual fazia uma cruz e círculo à volta. Depois botava-lhe uns pós por cima e a mexia com uma faca e ficava fazendo como se estivera ao fogo e inclinando-se sobre a tigela, falava com ela, olhando de revés para as negras presentes em sua língua. O calundu vai se dividir em duas vertentes importantes, a cabula e o candomblé bantu ou Angola. A cabula sincretizava as crenças africanas do calundu com o catolicismo, pagelança indígena, sincretismo já existente no calundu. Com o crescimento do número de escravos vindos de diversos lugares, o calundu passa a ser cultuado de forma mais elaborada, dando início ao candomblé, que manteve o ritualismo bantu, com uma fraca sincretização com o catolicismo. Com a chegada dos povos yorubais, Quetus, Oiós, Ijexá, Ijebu-Odé, Ibadan, Egbás e Jeejes que desejavam preservar com mais intensidade os elementos ritualísticos africanos de seus territórios de origem, mas sem deixarem de utilizar o sincretismo católico como forma de se livrarem das perseguições feitas pelos colonizadores e pelas elites dominantes, surgem as demais linhas do candomblé, como o candomblé Queto e o candomblé Jeeje. Com o tempo,
Os templos de Cabula e Banto que não aderiram aos sincretismos e às influências Jejenagô existentes na sua versão fluminense, passam a dar origem aos terreiros de Umbanda Angola e Almas e Umbanda Omoloco. Século 17 a 19, a Cabula. Muitos estudiosos remontam as origens da Umbanda, de forma prática, aos rituais dos antigos centros de Cabula, conhecidos popularmente como macumba, já existentes desde o século XVIII. Populares no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Bahia, muitos terreiros de Cabula já sincretizavam rituais africanos com catolicismo e crenças indígenas. Daí, Zélio Fernandino de Moraes adapta rituais desses terreiros sob uma roupagem espírita kardecista, dando surgimento à Umbanda como religião organizada, que depois se conhece por Umbanda Branca e Demanda. Os terreiros das zonas rurais e periferias urbanas conhecidos como Macumba Popular, e ainda hoje como Umbanda Popular, descendem dos terreiros de Cabula que não foram absorvidos pelo espiritismo de Zélio. Alguns ritos umbandistas como o Molocô, Almas e Angola também surgiram a partir desses terreiros de Cabula, mas absorvendo mais influências do candomblé. A Cabula se dividiu em dois grupos principais. Surgiu em meados do século XIX, em Minas Gerais e na Bahia e é descendente direta do calundu praticado pelos escravizados. Espalhou-se pelos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde sofreu perseguição das elites cristãs até os dias de hoje. A Cabula Bantu sincretizava o calundu, a religião bantu, com elementos do catolicismo, crenças indígenas e, já nas últimas décadas do século XIX, espiritismo. A macumba popular surgiu no final do século XIX, no Rio de Janeiro e espalhou-se rapidamente em São Paulo e Espírito Santo. Essa macumba popular do Rio diferenciava-se da Cabula Bantu de Minas e Bahia pelas influências do ritualismo e práticas Jejenagô e do esoterismo europeu através de publicações como o Livro de São Cipriano da Capa Preta. Tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo e no Espírito Santo, a macumba agregava em si elementos religiosos dos mais variados tipos e origens como as crenças já populares do Brasil, as luso-brasileiras, as árabes, as francesas, as ciganas, as hebraicas e tantas outras oriundas de várias partes do mundo. A macumba era altamente sincrética ao agregar em si diversas concepções religiosas e diversidade ritualística nos terreiros. Por conta de seu sincretismo, esta macumba popular era frequentada por parte da elite como também pelas classes menos favorecidas e pessoas de diversas religiões e origens. O jornalista João do Rio falará a respeito disso. A mistura na macumba não estava presente somente nos mitos, ritos e doutrinas, mas também estava no campo social que era totalmente heterogêneo. Frequentavam seus cultos pessoas de diversos níveis da sociedade, misturando-se no mesmo espaço, grandes empresários, altos funcionários do governo, delegados e policiais, com simples operários, favelados, ladrões, bandidos, assassinos, malandros gigolôs e homossexuais. Senhoras e moças brancas da alta sociedade com as domésticas pretas e as prostitutas. Desta macumba se dividirão dois grupos principais, um atrelado ao espiritismo kardecista, que irá abolir os elementos bantu e iorubais como o sacrifício de animais e o uso de atabaques, considerados pelo seu racismo como primitivos e selvagens, dando origem à Umbanda Branca e Demanda, de Zélio, e outro, a Umbanda Popular, que continuou seu curso normal, mas relegado à marginalidade pela classe média e alta. Zélio Fernandino e o anúncio da Umbanda. Por volta de 1907-1908, 15 de novembro de 1908, as fontes divergem quanto à data precisa. Um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes, prestes a ingressar na Marinha, passou a apresentar comportamento estranho que a família chamou de ataques.
O jovem tinha a postura de um velho dizendo coisas incompreensíveis, em outros momentos se comportava como um felino. Após ter sido examinado por um médico, esse aconselhou a família a levá-lo a um padre, mas Zélio foi levado a um centro espírita. Assim, no dia 15 de novembro, Zélio foi convidado a se sentar à mesa da sessão na Federação Espírita de Niterói, presidida na época por José de Souza. Incorporou um espírito, levantou-se durante a sessão e foi até ao jardim para buscar uma flor e colocá-la no centro da mesa, contrariando a regra de não poder abandonar a mesa uma vez iniciada a sessão. Em seguida, Zélio incorporou espíritos que se apresentavam como negros escravizados e índios. O diretor dos trabalhos alertou os espíritos sobre seu atraso espiritual, convidando-os a sair da sessão quando uma força tomou conta de Zélio e disse: Por que repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e da cor? Ao ser indagado por um médium, ele respondeu: Se querem um nome, que seja este, sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa, no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. A respeito de sua missão, assim anunciou: Se julgam atrasados esses espíritos dos negros e dos índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho para dar início a um culto em que esses negros e esses índios poderão dar a sua mensagem e assim, cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem o meu nome, que seja este, caboclo das 7 encruzilhadas, porque não haverá caminho fechado para mim. No dia seguinte, na residência da família de Zélio, na rua Floriano Peixoto, número 30, no bairro Neves, reuniram-se os membros da Federação Espírita, visando comprovar a veracidade do que havia sido declarado pelo jovem. Novamente incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas, que declarou que os velhos espíritos de negros escravizados e índios de nossa terra poderiam trabalhar em auxílio dos seus irmãos encarnados, não importando a cor, raça ou posição social. Assim, neste dia se fundou o primeiro terreiro de Umbanda chamado de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. O espírito estabeleceu normas como a prática de caridade, cuja base se fundamentaria no Evangelho de Cristo e seu nome Alabanda, substituído por Albanda, e posteriormente se popularizando como Umbanda. Período intermediário. Tentativas de unificação e rupturas da Umbanda. No ano de 1918, fundaram-se 7 tendas para a propagação da Umbanda: Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo. Até a morte de Zélio em 1975, mais de 10.000 templos foram fundados além desses iniciais. Em 1939, na tentativa de uma unificação, foi criada a União Espírita de Umbanda do Brasil. A partir desse momento, somente as práticas que seguiam os fundamentos propostos pelo Caboclo 7 Encruzilhadas incorporado em Zélio passaram a ser consideradas como umbandistas pela ramificação branca e espiritista. Em 1940, o escritor Woodrow Wilson da Mata e Silva apresentou a Umbanda como ciência e filosofia, criando então a escola iniciática da corrente astral do Oyandan, a Umbanda esotérica, na tenda umbandista oriental, em Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Em 1941 a UELB organizou sua primeira conferência,
O primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda como forma de tentar definir e codificar a Umbanda como uma religião em direito próprio e como uma religião que unisse todas as religiões, raças e nacionalidades. A conferência também promoveu uma dissociação das tradições afro-brasileiras. Os participantes concordaram em fazer uso das obras de Allan Kardec como fundação doutrinária da Umbanda, ao mesmo tempo que se dissociavam das outras tradições religiosas afro-brasileiras. Ainda assim, os espíritos fundadores da Umbanda, os caboclos e os preto velhos foram mantidos como espíritos altamente evoluídos. Em termos gerais, os participantes do Congresso concentrarão-se em remover as raízes africanas e afro-brasileiras da Umbanda. Para tanto, usaram como artifícios mesmo teorias científicas ultrapassadas, como a do continente submerso de Lemúria, por onde a Umbanda teria cruzado ao sair do seu berço hipotético, o Oriente, em direção à África, onde se teria degenerado em fetichismo, em cuja forma foi trazida ao Brasil pelos escravizados. A influência africana na Umbanda não foi de todo rejeitada, haja vista a manutenção dos pretos velhos e caboclos. Mas foi uma assimilação gritantemente racista, com a percepção de corrupção da tradição religiosa original, como uma fase de retrocesso evolutivo em que a Umbanda teria sido exposta ao barbarismo na forma de costumes vulgares e praticada por pessoas com costumes rudes e defeitos psicológicos e étnicos. No limite, o caráter africano da Umbanda era aceito na compreensão de ter se originado no Egito, sendo então da parte mais civilizada do continente. O rastreio das raízes genuínas da Umbanda até ao Oriente, juntamente com a rejeição das raízes africanas, foi refletida na invenção de nova definição do termo Umbanda, que é comprovadamente derivado do idioma banto. Declarou-se que Umbanda vinha das palavras do sânscrito Aum e Fanda, termos que foram traduzidos como o limite no ilimitado, princípio divino, luz radiante, a fonte da vida eterna, evolução constante. A partir da década de 1950, os setores mais humildes da população umbandista composta por negros e mulatos começaram a contestar o distanciamento da Umbanda das práticas africanas. A Umbanda branca se opunha à tendência de recuperar os valores africanos presentes na religiosidade popular. O segundo congresso ocorreu em 1961, evidenciando o crescimento da vertente branca da religião, que teve sua imagem reconstruída pela imprensa. Milhares de devotos compareceram ao Maracanãzinho com representantes de vários estados e a presença de políticos municipais e estaduais. O jornal O Estado de São Paulo noticiou a realização do Congresso no Rio de Janeiro, afirmando que a preocupação central do Congresso parece ser a elaboração de um código que orientará a feitura de uma carta sinódica da Umbanda. No mesmo ano, o jornal Diário de São Paulo publicou uma grande reportagem com o título Saravá Meu Pai Xangô, Saravá Mamãe Oxum, onde o jornalista descreve uma sessão assistida pelos repórteres a convite do deputado gaúcho Moab Caldas. Em 1950, em resposta às perseguições que os terreiros sofriam por parte das autoridades civis, bem como em resposta ao projeto de embranquecimento da Umbanda pregada pela União Espírita de Umbanda do Brasil, o pai de santo Tancredo da Silva Pinto liderou o movimento que deu origem à Federação Umbandista de Cultos Afro-Brasileiros. A federação visava organizar e dar maior representatividade aos terreiros que sofriam preconceito por conta de seus ritos afro-brasileiros. A federação, que nasceu no Rio de Janeiro, promoveu várias ações e eventos religiosos, bem como se expandiu para os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Defensora tenaz das origens africanas da Umbanda em contraposição ao grupo que pregava uma Umbanda com forte ênfase no kardecismo. Mesmo após as tentativas de unificação, nas décadas de 40, 50 e 60 ainda existiam inúmeros terreiros no Rio de Janeiro não vinculados à União Espírita de Umbanda do Brasil.
principalmente por discordarem das normativas propostas pela federação e por serem consideradas atividades isoladas. Também não eram vinculadas à Federação Umbandista de Cultos Afro-Brasileiros. Esses terreiros realizavam práticas ritualistas sob a denominação de Umbanda, por exemplo a tenda espírita Fé, Esperança e Caridade, e Pai Luiz de Ângelo, praticante do segmento Umbanda de Almas e Angola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam, é de graça e ajuda muito ao canal. Deixem seu like e façam um comentário, e também compartilhem o vídeo com os amigos. Você pode estar ajudando alguém, além de desmistificar a nossa fé. Muito axé para todos!